faz a gente fazer aqui, mas Abel Braga realmente chegou chegando, não chegou chegando, né? Chegou mal, chegou com problemas e depois, com o tempo, acabou calando a boca de muitos críticos, inclusive deste que vos fala, porque a análise no momento da contratação do Abel, eu acho que não fui o único, ela era muito contraditória com o que o Inter buscava com Eduardo Cudê. Um técnico argentino, moderno, de novas ideias, um cara de grandes trabalhos recentes, campeão argentino pelo Racing, no Rosário Central também de um grande trabalho, de uma nova, de um jeito de jogar que pressupõe uma modernidade, né? Esse time com mais posse, com intensidade, com agressividade lá na frente. O Abel Braga tem a sua história, isso é inegável. Mas os últimos trabalhos do Abel, eles não recomendavam. Realmente, Flamengo, embora o título carioca, ele pede para sair do Flamengo num momento muito turbulento, né? E o Jorge Jesus que o sucede constrói aquele Flamengo multicampeão, jogando um futebol muito mais envolvente que o Abel jogava com o mesmo Flamengo. Tudo bem que mudaram algumas peças, né? A gente faz esse reparo sempre aí, né? Chegaram os laterais, o Pablo Mari, o Gerson, obviamente teve um acréscimo aí o time do Jorge Jesus. Mesmo assim, o trabalho deixou um pouco a desejar. E aí depois, claro, Cruzeiro e Vasco, né, com algumas aventuras do Abel, assim, né, de clubes com dificuldades financeiras, o Cruzeiro caindo, o Vasco sem pagar salário, aquela coisa toda. E o Abel não conseguiu fazer esses times jogar. E aí, de repente, o Inter, por uma questão até, digamos, mais cômoda, né? Quando perde o Eduardo Cudê, sabe que tem uma temporada em andamento, não dá para inventar muita coisa, né? Aí você vai ver os técnicos disponíveis e aí traz o Abel Braga, que tem uma relação com o ex-presidente Marcelo Medeiros. Naquele momento pareceu tão contraditório, né? Você perde o Eduardo Cudê e traz o Abel Braga, que nos parecia já não conseguir mais desenvolver um trabalho com consistência. O Abel que é campeão brasileiro pelo Fluminense, campeão mundial pelo Inter, Libertadores, multicampeão, que todo mundo conhece o currículo do Abel. Fora a figura humana, né? O Abel é um dos caras mais espetaculares do mundo do futebol. Qualquer pessoa que entreviste o Abel, que se relacione com o Abel, que converse com o Abel alguns minutos, sai apaixonado pelo Abel, porque o Abel é esse cara mesmo que a galera brinca, né, do clube do vinho, aquela coisa, porque é uma delícia conversar com o Abel sobre vinho, sobre a vida, sobre qualquer coisa, porque ele é um puta ser humano, né? Vamos falar o português correto. Então a gente torce por ele, né? Mas a gente não pode tirar a análise fria, técnica, né, do momento, né, da carreira do Abel, que não era o melhor momento, todos sabemos disso. Só que aí ele chega num clube que o acolhe, ele chega num clube que lhe dá respaldo, num clube que a torcida ama. O Abel é um ídolo máximo, né, dos torcedores do Inter. E isso faz diferença. O cara se sente à vontade para trabalhar. E ele pegou uma bucha nas mãos, porque o time estava abalado psicologicamente, emocionalmente. A saída do Cudê assim arrebentou o vestiário, fora a questão política, né, com algumas questões eleitorais assim mal explicadas e puxada de tapete lá e cá, enfim, uma zona que a gente fala, né, que acaba interferindo dentro do vestiário. Os caras falam que não, mas interfere. E o Abel pegou o Inter nesse processo e ainda para tentar classificar o time na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele vence os 2 jogos de volta e perde nos pênaltis para o América Mineiro e para o Boca Juniors. Ali no jogo do Boca houve uma virada porque o time jogou muito bem e a partir dali, senhoras e senhores, ele emenda 5 vitórias seguidas. Nenhum time no campeonato conseguiu isso. Nem o líder São Paulo. Nenhum time no campeonato inteiro, vou repetir, conseguiu 5 vitórias consecutivas. É por isso que o Inter deu um salto na tabela e hoje está aí buscando o São Paulo e tendo um confronto direto daqui 2 rodadas. Agora, muito se discute de que forma o Inter chegou até esse momento que está vivendo, né? Ah, mas o Inter não está jogando tão bem. Gente, vamos tentar dividir as coisas. A gente está chegando numa reta final de campeonato em que os jogadores fisicamente, obviamente, já estão sentindo. A gente teve um ano completamente atrapalhado. O próprio Inter enfrentou um ano muito turbulento, porque ele perdeu o técnico. Antes disso, ele perdeu o seu artilheiro, o Paulo Guerreiro. Ele perdeu o Gabriel Bosquilha.
ele perdeu o Renzo Saravia na lateral direita, ele perdeu muitos jogadores e agora recentemente até o Galhardo desfalcou o time. Fora outros, né? O Edenilson também não jogou essa partida contra o Goiás. E mesmo assim, o Inter foi conquistando seus resultados. O que é mais importante nesse momento? Eu acho que a gente precisa entender uma coisa. Você pode gostar mais do jeito de jogar do Eduardo Cudê. Perfeito. Eu também gosto. Por preferência plástica, futebolística, eu também gosto mais do jeito do Eduardo Cudê de jogar. Agora, eu não posso tirar do futebol aquilo que é mais importante, que é o resultado. Aí você pode pensar, e a gente deve refletir sobre isso, tá, mas quando você joga só pelo resultado e abre mão do desempenho, e isso é uma meia-verdade, né? Ninguém abre mão do desempenho. Mas quando, vamos tentar simplificar essa tese, quando você abre mão do desempenho e joga só pelo resultado, em algum momento o desempenho você não vai ter o desempenho e aí você não vai ter o resultado. Tá bem, mas o que é ter desempenho? O Inter contra o Ceará, especialmente, dos dois últimos jogos, contra o Ceará e contra o Goiás, realmente não jogou um bom futebol. Mas também é verdade que marcou muito bem. E que teve nos seus zagueiros, bom, o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta, né, jogando uma barbaridade. O Moledo que era reserva com o Cudê. Porque ele preferia o Zé Gabriel, porque tinha uma saída de bola mais qualificada. Estilo de jogo. Respeitamos. E até nos parece, pelo menos a mim, mais bonito de se ver. Mas, e também o Cudê conseguia resultados, né? Não vamos tirar isso dele. Ele liderou o campeonato durante boa parte da temporada, tá bom? Mas o Abel Braga, de um jeito diferente de jogar, também tá conseguindo resultados. Tá ruim? Eu pergunto. Tá ruim? O Edenilson voltou a jogar bola. O Abel botou o Dourado no time, que voltou de lesão, felizmente, jogando em altíssimo nível mais uma vez, depois de muito tempo parado. O Patrick também não tá vivendo os grandes momentos que ele viveu com o Cudê, mas segue sendo um jogador fundamental. O Abel me aposta num moleque, esse moleque cearense aí, o Caio Vidal, e ele dá a resposta. Aí tem o Yuri Alberto chegando e vai botando os moleques, né? O Prachetes, que faz o gol importante contra o Goiás, e tem o Peglo, que vai entrando, que aliás pode entrar um pouco mais cedo. Tem os laterais, que são limitados, né? A gente sabe, o Rodinei e o Moisés tem limitações técnicas, mas mesmo assim o Abel vai dando moral para eles e aí que tá o grande trunfo desse cara espetacular que a gente está falando. O Abel Braga, ele tem essa capacidade de agregar. Ele pode não ser um cara moderno e atualizado, e isso é muito subjetivo também, mas ele é um cara que, para começar, tem muita história. Para terminar, muita história no Inter. E aí é óbvio que ele tem o respeito dos caras. E é óbvio que ele conseguiu aglutinar todo esse elenco que sofreu um baque tremendo com a perda, com a saída. Simplesmente o técnico foi embora. E o Abel pegou esse elenco com um imbróglio político, mudança de gestão, quase saiu, porque aí viu a diretoria procurando um espanhol, Miguel Ángel Ramírez, que vai chegar. Então, Abel, é o seguinte, você fica aqui mais uns jogos, mas se você quiser sair agora, tudo bem, não sei o quê. Opa! De repente o Alessandro Barcelos, né, que foi muito bem nesse processo, falou, ó, até o fim de fevereiro é contigo a bronca. Depois a gente conversa. E o Abel simplesmente se abraçou nisso, cara. Abraçou o elenco e certamente colocou na cabeça dos caras que era possível. Cara, olha só, faz 40 anos que o Inter não ganha um brasileiro. Vocês vão deixar passar? Esse campeonato tá aberto. O São Paulo tá tropeçando, o Flamengo tá tropeçando. O Palmeiras não tá chegando ainda. Dá tempo, cara. E a coisa tá acontecendo. Muito por conta do talento, da capacidade do Abel, não só de administrar o elenco. E isso era muito difícil. Não vamos minimizar esse fator. Ah, mas o gestor de grupo e tal, como se isso fosse menor. Cara, isso eu não conseguiria mensurar em porcentagem, mas é tão importante quanto o trabalho tático. Você ter o grupo na mão, você recuperar esses jogadores, ele conseguiu fazer isso. E depois montou um sistema em que ele se fecha muitas vezes, como nesse jogo contra o Goiás, em que o Goiás, lá na zona do rebaixamento, teve mais posse de bola que o Inter. Finalizou mais que o Inter. Mas quem venceu foi o Inter. E isso também é do futebol. Você armar uma estratégia para se defender e daqui a pouco especular lá na frente. Vai funcionar sempre? Não sei. Mas o fato é que ele tem 5 vitórias seguidas e voltou a brigar, sim senhor. Então,
minhas desculpas ao Abel Braga, porque felizmente, tá? Digo isso com muita tranquilidade. Felizmente ele tá calando a minha boca, felizmente ele tá se recuperando no futebol, porque a carreira dele estava num processo ruim, complicado, negativo. Ele conseguiu dar a volta por cima, mesmo que não vença o título, mesmo que o Inter a partir de agora comece a oscilar, ele já mostrou do que é capaz. Então o Abel Braga merece todo o nosso respeito. Você não concorda? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Lá vem o Abelão! Cheio de paixão. Tchau!